Fala contador, fala contadora. Nessa aula eu vou te ensinar quais são os ritos de gestão que eu recomendo que você aplique, que você implante na tua empresa de contabilidade para garantir que essa empresa vai construir processos, vai capacitar pessoas, vai implantar tecnologia de maneira autônoma, de maneira que a própria empresa resolva seus próprios problemas e você tenha mais tempo e mais foco para direcionar a tua energia para o crescimento do negócio, para cuidar dos assuntos estratégicos. Para isso, essa empresa precisa ter ritos de gestão. E eu vejo muitos empresários contábeis que não implantaram esses ritos nos seus negócios. E por isso que, por vezes, as empresas ficam penduradas neles, né? Ficam dependentes sempre desse empreendedor contábil, desse contador, dessa contadora. Então, muita atenção para esses ritos. Eu já vou te recomendar que você pegue uma anotação, um bloco de notas, uma caneta, para você tomar nota dos pontos que eu te sugiro você acompanhar em cada uma dessas reuniões. Beleza? Primeiro, vamos fazer um alinhamento. Por que fazer reunião? Inclusive, nos tempos de hoje, a gente vive um excesso de reuniões, né? Até mesmo um movimento, aquela reunião que poderia ser um e-mail. É verdade, a gente tem sim muitas reuniões, mas a gente não pode esquecer que a reunião é uma ferramenta poderosa de alinhamento e de direcionamento de pessoas. Lembra que você, gestor contábil, você, gestora, a sua grande responsabilidade é entregar resultados através de outras pessoas. É isso que um gestor faz, é aquele que entrega resultado por outras pessoas. E para que essas pessoas possam entregar os seus resultados, e lembra que são resultados consistentes, você precisa ter certeza que essa pessoa está na direção certa e ela está na velocidade certa. Então as reuniões servem para fazer esse alinhamento, colocar na linha, garantir que as pessoas estão fazendo o que deve ser feito e que estão fazendo do jeito certo. E por vezes as empresas acabam não tendo esse alinhamento. E aí o que acontece? As pessoas perdem tempo com coisas de menor importância e deixam de fazer aquilo que é essencial. Ou mesmo estão faltando recursos. Por exemplo, você tem lá no teu setor fiscal, estão faltando pessoas, estão faltando recursos humanos para entregar aquela meta. Se você não faz um acompanhamento, essa informação pode não chegar até você. E de repente você está tendo problemas, você está tendo fechamentos em cima da hora, você está tendo erro, você está tendo várias consequências, porque faltam pessoas ou falta tecnologia. Então essas reuniões, elas são fundamentais para você fazer o teu negócio contábil amadurecer e até mesmo para você formar novas lideranças, que as pessoas assumam funções que antes você fazia. Então, eu defendo muito esse rito de reuniões que eu vou te mostrar agora, te explicar detalhadamente que reuniões são essas, para que você possa fortalecer teu negócio e criar uma empresa autônoma. Dificilmente você vai ter uma empresa em que você não vai dar o ar da graça e nada vai acontecer. A empresa é como se fosse um filho, né? O filho, quando nasce, ele é um bebezinho, ele é totalmente dependente de você. Então, você está ali dando alimentação, dando cuidado, ele vai crescendo, você vai ganhando um pouco mais de confiança, ele também vai entendendo um pouco melhor o que fazer, e chega até o momento da vida adulta, que o adulto sabe o que fazer. Você confia no adulto, mas ainda assim, vez em quando, você está ali dando suporte para o teu filho, você está perguntando como é que estão as coisas, acompanhando. Uma empresa da mesma forma. Uma empresa autogerenciável não é uma empresa que você abandona e deixa lá. Você precisa ter algum nível de acompanhamento com essa empresa, mas é óbvio que você vai ter pessoas certas fazendo as coisas certas no seu lugar. Para que essa jornada de amadurecimento aconteça na tua empresa, aconteça com a sua equipe, você precisa conduzir essa jornada. Você precisa intencionalmente fazer a sua equipe amadurecer. E para você fazer a sua equipe amadurecer, é um conjunto de atos que passam necessariamente por relacionamento, por reuniões, por diálogos, por ajustar, por dar exemplo, por ouvir, por falar. Por isso que esse método de reuniões periódicas ele é tão importante, porque é um momento em que você vai lapidar as pessoas da sua empresa, você vai lapidar os processos, você vai ver e rever a estratégia. Então, muita atenção com isso. Talvez o seu negócio não está evoluindo como você gostaria, porque talvez você não está fazendo as reuniões que deveria fazer. Então, eu quero te chamar a atenção para esse tipo de reunião, para esse rito de gestão, para que você possa implantar no seu negócio contábil. E a primeira reunião, que para mim é essencial, uma reunião que precisa acontecer e que muitas vezes os contadores não fazem, são as reuniões de sócios.
E aí o nome não se apega muito ao rótulo do vinho, se apega ao conteúdo, tá bom? Mas você pode chamar de reunião de sócio, você pode chamar de reunião estratégica, você pode chamar de reunião de conselho, reunião de acionistas, independente do nome que você dá. Mas qual o objetivo dessa reunião? É uma reunião para você acompanhar os marcos estratégicos da sua empresa. É uma reunião para você garantir que o negócio como um todo está caminhando na direção que você gostaria. Essa reunião, primeiro, quem deve participar? Depende muito da sua composição, né? De como é composta a sua empresa. Mas tomando como base, por exemplo, que você tem um pequeno negócio contábil, é uma reunião para você fazer com os sócios da sua empresa. Então, de repente, seu sócio, a sua sócia, talvez você tenha na sociedade uma empresa familiar, que talvez nem na sociedade está, né, formalmente, mas você tem um pai, um filho que estão ali na gestão. Essa reunião é uma reunião de diretoria. É uma reunião de gestão, da alta direção da organização. É uma reunião que tem que envolver todas as grandes lideranças da empresa, né? As lideranças estratégicas. E é uma reunião que eu recomendo que ela aconteça uma vez por mês. Quando você faz essa reunião com prazo mais longo do que isso, você corre o risco da tua empresa estar saindo do trilho, do trem estar saindo do trilho e você não perceber. Então, quando você faz isso a cada trimestre, a cada 6 meses, pode ser muito tempo para você ter um desvio, por exemplo, de orçamento, um desvio estratégico, né? Você sair do caminho. Por outro lado, você fazer uma reunião com esse nível de pessoas com prazo menor, eu acho que você não vai dar tempo para as coisas acontecerem na estratégia, na execução, para você poder corrigir um caminho ou perceber se aquela escolha que você tomou, ela está certa ou errada. Então, na minha visão, a periodicidade ideal para essa reunião de sócios é ela ser uma reunião mensal. Uma reunião que todo mês você vai sentar com seus sócios, com seus acionistas, com seus diretores e você vai pensar e repensar o teu negócio. Então, primeira dica, uma reunião mensal de sócios. Você precisa ter essa reunião. E o que se fala nessa reunião? O que eu recomendo que você trate como pauta obrigatória? Uma reunião mensal de sócio, uma reunião mensal estratégica, ela precisa ter 4 itens obrigatórios, pontos de acompanhamento. São itens que você precisa todo mês olhar para esses números, para esses dados, para essas informações, porque eles vão te ajudar a entender se o negócio está no caminho certo e na velocidade certa. O primeiro é a sua análise estratégica. E o que é uma análise estratégica? A análise estratégica é a análise da estratégia. É você acompanhar se a tua empresa está no caminho do seu planejamento estratégico. Não é o assunto do nosso papo de hoje, mas toda empresa precisa ter um planejamento estratégico. Lembra? A estratégia é caminho do ponto A, que é o ponto atual onde você está, para o ponto B, que é o ponto P desejado. A estratégia é o caminho que leva você do ponto A atual para o ponto B desejado. Isso é estratégia. O primeiro item dessa reunião deve ser acompanhar se você está executando a estratégia, porque por vezes a gente combina de fazer algo e não faz. Isso acontece na nossa vida pessoal. Por vezes você combina de fazer dieta e você não cumpre. Então, acontece também na sua vida pessoal, acontece na vida profissional. Então, você precisa garantir que você está cumprindo a estratégia. E se você estiver cumprindo a estratégia, você tem que verificar se a estratégia está sendo eficaz. Se ela está surtindo efeito para levar você para o caminho, para o ponto B. Então, você precisa verificar a eficiência, se você está fazendo o que deve ser feito, e a eficácia, se você está tendo o resultado desejado. Então, esse é o primeiro ponto de você acompanhar. E geralmente, né, eu falo sobre isso na parte de planejamento estratégico, mas geralmente o planejamento estratégico das empresas contábeis, ele traz algumas metas, por exemplo, de número de clientes. Eu quero alcançar X clientes ativos. Então, você vai acompanhar quantos clientes ativos você está naquele mês. Lembrando que por ser uma reunião mensal, você vai fazer sempre ela olhando para o mês passado. Então, por exemplo, você vai estar lá no dia 5, no dia 15 de maio, por exemplo, você vai fazer olhando para o mês de abril, para você ver como foi o teu resultado até então. E você vê, por exemplo, quantos clientes ativos você teve. Se você tem uma meta orçamentária, uma meta financeira de faturamento... Desculpa, gente, estava engasgando aqui, perdão. Se você tem uma meta orçamentária, você saber se você está cumprindo essa meta orçamentária, seja de faturamento, seja de gasto, seja de resultados. Então, nesse ponto de análise estratégica, você acompanhar os seus marcos estratégicos. Se você usa a metodologia das OKRs, né? Você saber se você está cumprindo suas OKRs. Então, esse é o primeiro ponto obrigatório. Eu estou seguindo o meu plano estratégico? A estratégia que eu estou executando está me levando onde eu gostaria? É um ponto para você acompanhar todos os meses com seus acionistas, com seus sócios. E aí, esse debate, essa constatação, vai fazer com que você alinhe
visões das pessoas, alinhe expectativas, alinhe direcionamentos, energia para a empresa chegar lá. Segundo ponto obrigatório numa reunião mensal de sócios, o desempenho econômico-financeiro. E o que é o desempenho econômico-financeiro de uma organização? É você analisar a contabilidade da empresa. E sim, a sua empresa contábil precisa ter contabilidade. Esse, inclusive, deve ser o seu primeiro cliente, a sua própria empresa contábil. Afinal de contas, você só vai saber valorizar isso perante o cliente se você mesmo for usuário da tua contabilidade. Então, você analisar as demonstrações contábeis da sua empresa, especialmente demonstração de resultado, para você aferir qual foi o resultado, a regime de competência, a teu fluxo de caixa, para você ter noção de como foi o resultado de caixa na entrada, saídas e saldos, e balancete, para você ter noção de endividamento, passivo trabalhista, você ter esse acompanhamento. É importante você saber como é que terminou meu saldo bancário no mês, como é que ficou meu saldo de passivo trabalhista, de férias 13º, como está minha inadimplência. É um outro item obrigatório que você tem que acompanhar nesse quadro de análise financeira. Como está a sua inadimplência, como está, por exemplo, o meu superávit ou o meu déficit. Você analisar as finanças da empresa. E aí é muito importante você fazer isso junto com os seus sócios. Até porque é um dever, né, do sócio administrador prestar conta para os sócios cotistas. E ainda mais, se a tua empresa contábil for um pouco mais robusta, com mais níveis de liderança, na minha sugestão, na minha recomendação, é você dar transparência para esses líderes de como está o resultado financeiro e econômico da empresa. Eles precisam ver o fruto do trabalho deles, o resultado do trabalho. É muito importante que você dê essa clareza para esses líderes, mesmo que eventualmente eles não sejam sócios. É óbvio que existe todo um amadurecimento, tanto dos sócios, da família, quanto dos funcionários, para que isso aconteça, mas pensa nas grandes empresas, nas empresas com capital aberto. Elas têm balanço aberto. O funcionário sabe exatamente qual a performance da empresa. E nem por isso a empresa vai ter menos performance. Pelo contrário, a tendência é que ela performe mais. Porque o profissional, o time, o executivo, ele entende que o esforço dele conduz a empresa a ter um resultado. Então, o segundo item obrigatório nessa tua análise são as demonstrações financeiras e contábeis. E você, mês a mês, olhar para esses números. Lembra, tudo que você olha, tudo que você foca, expande. Se todo mês você está olhando para a inadimplência, pode ter certeza, a sua inadimplência vai diminuir. Se todo mês você está olhando para o teu saldo em caixa, em conta, pode ter certeza, o seu saldo vai aumentar. Tudo aquilo que a gente prioriza, a gente começa a tomar ações e decisões voluntárias e involuntárias para aquilo acontecer. Eu já te dei essa aula da profecia autorrealizável. Então, da mesma forma, acontece com a tua gestão. Por isso que esse segundo ponto é um ponto obrigatório na reunião de sócios, que é a análise econômica financeira. O terceiro ponto, que é fundamental na reunião de sócios, na reunião de lideranças estratégicas, é a análise de marketing, a análise mercadológica. E o que você faz nessa análise mercadológica? Você analisa marketing e vendas. Você analisa como está a tua empresa perante o mercado, e aí depende do teu nível de maturidade, mas, por exemplo, você verificar quantas visualizações teve o seu site, qual foi a taxa de conversão do seu site, quem sabe a conversão dos seus anúncios, né? O CTR, o click-through rate, quanto você investiu em anúncios, quantos leads você captou, né? Quantos potenciais clientes, qual foi o custo por lead. Então, você ter parâmetros de marketing, e aí depende de você já ter uma maturidade de ir para o marketing, mas também parâmetros de vendas. Quantas oportunidades comerciais você começou nesse mês? Foram quantos novos negócios iniciados? Quantos novos negócios, quantos desses negócios, foram ganhos? Quantas vendas fechadas? Quantos desses negócios foram perdidos? Qual foi o motivo da perda? Por que você perdeu? Quantas tarefas você fez? Se você tiver um bom CRM implantado, a gente fala sobre isso na parte de gestão comercial, você vai ser capaz de aferir esses números. Até mesmo de quantas reuniões comerciais você fez, de quantas propostas você enviou. Mas uma reunião de sócios, ela precisa ter esse indicador. Principalmente o indicador comercial, porque é esse indicador que vai apontar se a tua empresa está caminhando para crescer, ou para estagnar, ou para reduzir. Porque se você está com o teu comercial parado, se eu estou com o meu comercial parado e eu sei que é natural perder em clientes, né, porque as empresas fecham as portas, você eventualmente pode perder para um contador mais barato, isso acontece, é normal, né? As empresas são organismos vivos, elas nascem, crescem, às vezes se reproduzem e muitas vezes elas morrem. Então é natural a tua empresa contábil perder cliente. Se você não tem um processo comercial para repor esses clientes que estão perdendo, você está colocando o teu negócio em risco.
Então, nessa reunião mensal de sócios, você vai verificar como é que está a performance da tua empresa nos aspectos de marketing e vendas. Óbvio, cada um com seus indicadores e você medindo aquilo que você está pronto para medir. Não adianta você querer pegar o detalhezão, a vírgulazinha, se você ainda não vê a big picture, né? A figura inteira. Então, o processo que a gente vai falar na parte de gestão comercial, gestão de marketing, quais indicadores que você vai visualizar e cada vez mais você vai ficando mais hábil nessa área. Perfeito? Esse é o terceiro item obrigatório numa reunião de sócios. Quarto item obrigatório é a análise operacional. O que é análise operacional? É você entender como está a operação da sua empresa. Como é que ela está funcionando no que tange a processos, no que tange a pessoas, no que tange a tecnologia. Então você saber, por exemplo, qual é o seu headcount, qual é a sua quantidade de pessoas que estão na tua empresa. É um número importante de você monitorar. Será que você está com o número de pessoas, de profissionais, suficiente para atender o número de empresas? Então é nessa área que você vai botar lá quantos clientes ativos eu tenho em operação hoje. São tantos clientes. A depender do teu perfil, qual é a estratificação desse cliente? Quantos são lucro real, lucro presumido, simples nacional? Quantos são serviço, comércio, indústria? Aí depende muito do nível de maturidade que você tem no teu negócio, das análises, né? Lembra que dado por dado não serve de nada. O dado só serve se ele for usado para tomada de decisão. Então, se você tem um indicador que você não toma decisão com ele, é melhor tirar ele da tua frente. Na administração de negócios, menos é mais. Quanto menos informação você tiver, mais o seu cérebro vai ser capaz de utilizar. Então, é um processo tipo academia. Você começa pegando menos peso e gradativamente você vai pegando um peso maior. Não adianta você querer chegar pegando o supino de um fisiculturista porque você vai se machucar. Então, na administração de negócios também é assim. Mas, minimamente, você tem que saber qual é o seu número de clientes ativos, você tem que saber qual é o número de funcionários que você tem na tua empresa. Só de você acompanhar esses números já vai ficar claro como é que está o peso da operação. Você já vai começar a verificar nessa conversa, opa, o que eu posso fazer no setor fiscal para automatizar processos? O que eu posso fazer no departamento pessoal para melhorar isso? O que eu posso fazer no contábil? Então, esses são os 4 pontos obrigatórios que eu recomendo que você fale numa reunião mensal de sócios. Todo mês tem que rolar uma reunião como essa. É aquela reunião, então, que você vai fazer 12 reuniões por ano. Sim, por 12 vezes você vai encontrar com seus sócios, com seus acionistas, com seus diretores, a depender do tamanho da sua empresa, para olhar para o teu negócio, pensar e repensar seu negócio. Para você monitorar se a tua empresa está no caminho certo e na direção certa. Primeira recomendação, reunião mensal de sócios. Me diz aí, você hoje tem feito reunião mensal de acionistas? Essa reunião estratégica? Bota nos comentários aqui para mim, por favor. Quero saber se você tem feito isso. Em relação à duração dessa reunião, depende muito de como é a composição dos seus acionistas, né, dos seus sócios. Tem sociedades que são mais fechadas, as pessoas são mais contidas. Tem sociedade que a galera fala um pouco mais. Então, minha recomendação é que essa reunião dure de 2 a 3 horas de duração, de total, assim. Menos do que isso, talvez você não vai conseguir cobrir esses 4 pontos, porque eles são pontos extensos, a prática é isso. E mais do que isso, ela começa a ficar uma reunião improdutiva. Você começa a bater papo sobre vários assuntos e acaba não sendo conclusivo. Lembra que uma reunião como essa, ela serve não só para prestar conta, mas para tomar decisão. Tomar a decisão de continuar no caminho, tomar a decisão de mudar o caminho, de contratar, de demitir, de investir numa tecnologia, de investir em ampliação, seja o que for. A reunião ela serve para tomada de decisão. Porque se for uma reunião só de reporte, aí realmente era melhor você mandar um e-mail. Era melhor mandar um vídeo para a pessoa assistir. A lógica da reunião de acionistas não é ser somente prestação de contas, é ser também uma cogestão. É você viver na prática a gestão participativa, envolvendo os seus sócios, que também têm direitos sobre a organização. Então, eles também têm o direito de serem ouvidos, isso é muito importante, você fazer essa gestão participativa, especialmente se esses seus sócios também trabalharem no negócio, se eles também forem executivos. Aí é ainda mais importante, porque eles vivem aquilo junto com você. Essa é a primeira reunião obrigatória, o primeiro rito que eu recomendo que toda empresa contábil tenha, e aí é independente do tamanho. Você pode ser uma empresa contábil com 3 pessoas, uma empresa contábil com 300 pessoas. Reunião mensal de sócios. Você precisa implantar isso. Se você ainda não tem esse rito hoje, faça isso agora. A partir desse mês. Já manda mensagem para o teu sócio, para a tua sócia, e fala, sócio, vamos marcar uma reunião? E marca. Feito é melhor que perfeito.
Talvez você não vai ter todos esses dados que eu te falei nos exemplos. Não tem problema. Faz. Porque quando você for fazendo, à medida que você for fazendo, você vai tendo mais resultado. O segundo rito de reunião, que eu também reputo ser obrigatório. Essas são as duas reuniões que eu acho que são indispensáveis para a gestão de um negócio contábil. Eu vou falar depois outras reuniões que elas passam a ser opcionais de acordo com o tamanho da tua empresa. Mas essa segunda reunião também, na minha opinião, é obrigatória e óbvio que, como eu já te disse isso antes, a gestão de negócios não tem certo, não tem errado, tá bom? Isso aqui é a minha opinião, é o nosso método de gestão que nós aplicamos há muitos anos e que funciona para a gente. Talvez você vai desenvolver outros métodos. E se funciona para você, que maravilha! Continua fazendo. Na gestão, o mundo não é preto ou branco. São 50 tons de cinza. Não tem um certo e errado nessa história. Mas o que eu quero te compartilhar é aquilo que funciona para a gente. Então, eu espero que você absorva essa informação e valide, coloque em prática para ver se isso faz sentido para você ou não. Mas a segunda reunião que eu acho que é fundamental que ela aconteça na sua empresa contábil é a reunião de acompanhamento setorial. É a reunião de acompanhamento, que pode ser chamada como reunião de controle. Tem gente que tem um pouco de birra com esse nome, controle, como se fosse controlar. Controle é você acompanhar. Tecnicamente é uma reunião de controle, mas tem gente que fala que é reunião de acompanhamento. Ou os mais chiques, né? A galera dos termos internacionais falam uma reunião de follow-up. O follow-up, eu vou fazer um acompanhamento com você. Mas é uma reunião de acompanhamento por setor. Os seus principais setores operacionais, você ter uma reunião de acompanhamento. Quem participa dessa reunião? Isso depende do tamanho do teu negócio contábil, mas idealmente todos os profissionais do seu setor. Então é ter uma reunião com o setor fiscal, é ter uma reunião com o setor pessoal, é ter uma reunião com o setor contábil, é ter uma com o societário, é ter uma reunião com o BPO financeiro. Se você tiver setor de consultoria, uma reunião de consultoria. Se você tiver um setor de onboarding, uma reunião com o setor de onboarding. É uma reunião com o setor e que todas as pessoas do setor vão participar. E aí depende muito do tamanho da sua empresa contábil. Se você for um empresário contábil que tem um time menor, vamos botar aí 5 a 10 pessoas, você vai precisar liderar essa reunião, você vai precisar participar dessa reunião. Mas Pedro, isso é pesado, cara. Caramba, vou ter que fazer reunião? Lembra, o gestor é aquele que entrega resultado através das outras pessoas. Se você não for liderar essa reunião, quem vai liderar? Talvez os encarregados, os supervisores, seja o nome que você dá, a liderança operacional que está no teu setor fiscal, talvez ela ainda não tenha peito, maturidade para conduzir uma reunião como essa. Então lembra, você que é o gestor, você precisa modelar o caminho pelo exemplo. Você precisa fazer para criar um padrão, para criar um método e depois as pessoas darem continuidade. Então, sim, é importante você fazer essa reunião, se o teu time for um time mais enxuto. Dependendo se você tem um time maior, por exemplo, como nós temos, hoje o nosso próprio líder operacional ele faz as reuniões com setores. E a gente participa, a nossa diretoria, a nossa gerência participam como ouvintes. Mas ainda assim, nessa reunião semanal setorial, sempre tem algum representante da alta administração. Sempre tem alguém que conhece da estratégia, que tem essa visão mais ampla para participar. Porque, meu amigo, minha amiga, é na operação que você ganha e perde dinheiro. Não adianta você fazer uma estratégia de marketing maravilhosa que vai atrair clientes, não adianta você ter um site bonitão se na operação você está dando mole. Se você está errando, entregando imposto atrasado, quebrando confiança, perdendo cliente, se você está entregando folha de pagamento errado, se as rúbricas estão erradas, se você não está fazendo o processo societário na velocidade correta. Então, a operação do negócio contábil é uma área que você tem que dar muita atenção. E por isso que é tão importante você ter essas reuniões. Uma reunião semanal com cada um desses setores, tendo a participação de todos esses profissionais. E como eu já disse, qual a periodicidade? Na minha sugestão, na minha recomendação, uma reunião semanal. E por que uma reunião semanal? Porque o negócio contábil ele é um negócio de giro rápido. Grande parte das obrigações contábeis elas têm periodicidade mensal. Pega aí, geração de impostos. Todo mês você tem imposto para mandar. Dependendo do regime tributário, várias guias de impostos para mandar. Folha de pagamento, todo mês você tem folha para mandar. Demonstrações contábeis, você pode entregar a demonstração anual, mas o correto é você fazer processamento contábil mensal, para a coisa não acumular. Então, os 3 principais processos da contabilidade, eles são processos mensais. Significa, meu amigo, que se eventualmente a tua empresa tiver uma queda de produtividade, se você perder uma semana de produtividade,
você já está condenando o seu mês inteiro. Então, imagina só se você não faz acompanhamento, ou se você faz um acompanhamento quinzenal. Se você ficou 15 dias com um obstáculo na frente, uma pedra na frente, e você não resolveu essa pedra, na segunda quinzena você não vai conseguir pagar a conta. Você não tem capacidade disponível, capacidade ociosa na tua equipe para fazer em 15 dias o que você deveria fazer em 30. Então, se você não tiver um controle bem afiado dessa parte, você corre o risco de virar um mês já com um problema. E é o que acontece com muita frequência nas empresas contábeis. Você não tem uma boa comunicação entre as pessoas, os profissionais ficam com medo de falar que estão com algum problema, que está faltando gente, que o cliente tal está dando problema. A liderança também não se aproxima, acha que está tudo funcionando, só vê quando a bomba está prestes a estourar. Só vê quando a coisa já está quase irreversível. É por isso que esse método de acompanhamento semanal ele é tão importante. Porque semanalmente você vai olhar a semana que passou, o que vocês fizeram na semana anterior, e vocês vão olhar a semana seguinte, o que vem pela frente. Esse é um método de gestão que se usa muito em gerenciamento de projetos, de obras, chamado Last Planner. É o planejamento final. Você acompanha semanalmente o que aconteceu na semana anterior e o que vai acontecer nas próximas semanas. Com o objetivo de saber se o time está fazendo o que deveria ter feito, dentro das metas, e tirar os obstáculos que estão impedindo, que vão impedir o time de cumprir a meta na semana seguinte. Então, esse é um método poderoso de ser feito. E vamos lá, precisa você fazer, você empresário contábil? Depende. Se você tem uma estrutura de gestão que te permita as outras pessoas fazerem por você, maravilha, é o que eu tenho hoje. Eu não participo dessas reuniões de acompanhamento semanal dos setores porque eu tenho diretorias e gerências que cuidam disso. Nós conseguimos construir esse negócio autogerenciável que não funciona comigo no operacional. Para você construir isso, você precisa formar o caminho. Então, vou até dar uma dica para você. Vou compartilhar a tela contigo. Espera aí, deixa eu compartilhar essa tela aqui. E aí, você que está aqui assistindo a aula, você vai conseguir ver. Esse aqui é um modelo de cronograma pessoal de trabalho. Eu já disponibilizei isso, inclusive, lá na aula sobre gestão do tempo, né? E eu estou voltando nesse documento porque esse modelo de cronograma, ele prevê exatamente esse espaço para reunião semanal. Então, você vai reparar aqui, olha só, no horário de 14h30 às 16 horas, está justamente essa estratégia de você fazer a reunião de acompanhamento. E aí, até para te explicar o racional desse documento, qual é a lógica dessa reunião? Tendo como pressuposto que você tem um negócio contábil pequeno, que depende de você na operação, você naturalmente vai precisar levantar informações. Você vai precisar conversar com as pessoas para ver quais são os problemas que estão rolando lá no setor fiscal, quais são os problemas que estão rolando no departamento pessoal. Então, você precisa de um bloco de horários para você se preparar para essa reunião. Para você chegar nessa reunião já sabendo quais são os itens de pauta que você quer acompanhar. Então, está aqui nesse planejamento de 2h30 às 4 horas, você se preparar para essa reunião. E aquele método que eu te mostrei. A minha sugestão, você que tem um negócio contábil de menor porte, é você dividir teu esforço e cada dia da semana você trabalhar num setor diferente. Então, por exemplo, segunda-feira eu vou trabalhar no setor fiscal. Eu vou dar suporte, vou dar meu tempo para ajudar o setor fiscal a resolver seus problemas. Beleza. Dei minha contribuição, deixei os deveres de casa para o setor fiscal, fiz a reunião de acompanhamento, maravilha. Na terça-feira eu vou dar suporte para o setor pessoal. Dei o suporte, liguei para o sistema, falei com os clientes mais complicados, enfim, tirou as pedras do caminho, deixou os deveres de casa para o departamento pessoal, maravilha, vai para o contábil, vai para o societário, vai para o BPO financeiro. Então você tem 5 dias da semana que te permitem a cada dia você priorizar um setor operacional da sua empresa. Se você tem um negócio contábil pequeno, que tem poucos funcionários, para mim foi esse o método que funcionou e que fez a gente crescer. Foi cada dia da semana focar em um setor diferente. Porque senão o que acontece? É muito comum. Você tem um setor que dá mais trabalho, por exemplo, o setor fiscal ou setor pessoal, e você gasta a semana inteira resolvendo o BO do setor fiscal e não dá atenção para o financeiro, não dá atenção para o contábil, não dá atenção para o societário. Daqui a pouco você cobre um lado e descobre o outro. É aquela história, né? Você cobre um santo e descobre o outro, como diz o ditado. Você precisa entregar resultado. E a empresa contábil tem várias áreas. Então, a minha sugestão é fazer como está nesse cronograma aqui que eu estou te mostrando. É você ter, a cada dia da semana, você tratar a demanda de um setor diferente. E aí, com esse método de acompanhamento semanal, você começa a construir uma autonomia do seu time. Porque você chega para o teu time e fala, time, está aqui o teu dever de casa. Semana que vem eu espero encontrar isso pronto. E beleza, você vai deixar para a pessoa
e vai fazer ela se comprometer a entregar. E aí na semana seguinte, o que você faz? Você pergunta, time, vocês fizeram aquilo que eu pedi? Time, vocês leram a legislação, a mudança lá, por exemplo, do balcão único? Mudou a legislação da abertura de empresa? Você leu isso aqui? Você fez isso aqui? Você criou esse documento? E aí você vai moldando as pessoas a entenderem que se elas não cumprirem o que você pediu, você vai acompanhar. Esse é o bom e velho método de planejamento e controle, que funciona. O que falta nas empresas contábeis, muitas vezes, é planejamento e controle. É definir meta e acompanhar se a meta foi cumprida. Alguém tem que fazer isso para você. Aí você tem que ter clareza. Um negócio, seja qual for o negócio, tá? Mas no negócio contábil especialmente. Alguém tem que fazer esse trabalho chato de definir meta e acompanhar a meta. Se o teu negócio ele ainda é um negócio pequeno, você precisa fazer isso. Porque dificilmente um profissional, um funcionário seu vai fazer por você. Se você já tem um negócio que está com uma estrutura maior, que você permite preencher, não sei se você lembra dessa aula do buraco tático, lembra? Do buraco no nível tático? Se você já consegue preencher esse buraco do nível tático, essa pessoa, esse gestor que vai fazer esse trabalho por você. Mas alguém precisa acompanhar as metas. Se você não acompanhar as metas, o teu time vai amolecer. É assim que funciona com seres humanos. Você pega o exemplo das crianças. A criança, quando está no colégio, os pais que acompanham o boletim escolar, essas crianças tendem a tirar notas mais altas do que os pais que não acompanham o boletim escolar. Pelo simples fato de quando o pai acompanha o boletim escolar, ele está dando um sinal para a criança de que aquilo é importante para eles. E a criança se molda, ela passa a priorizar aquilo para fazer ganhar o carinho do pai, o agradecimento do pai, o parabéns, para ela ganhar os benefícios e se livrar dos malefícios. Lembra do estímulo positivo, estímulo negativo? Pois bem, quando você está vendo o boletim escolar, você está direcionando o comportamento dessa criança. Da mesma forma, você precisa ver o boletim dos seus setores operacionais. E aí, inclusive, entra um outro assunto, não vai dar para a gente falar nessa aula de hoje, que são indicadores de desempenho na parte de gestão de processos de cada setor, fiscal, contábil, societário. A gente vai falar dos KPIs, né, dos indicadores-chave de cada setor, e isso também varia de acordo com a maturidade do teu negócio, o nível de profissionais, enfim. É uma jornada, né, gente? A gestão de negócios é uma obra sem fim. Sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a corrigir. Se acostuma com isso. Empreender é você ser um empreiteiro de uma obra que nunca acaba. É assim que funciona. Mas ainda assim, é uma obra que vai te gerar muita riqueza, muito crescimento, muita valorização. Mas dá trabalho. É obra, gente. É pesado. Óbvio que você pode botar outras pessoas para trabalhar por você. Aí vem o conceito da empresa autogerenciável. Você tem profissionais competentes fazendo esse trabalho. Mas alguém tem que ralar. Não dá para você fazer uma omelete sem quebrar ovos. Você vai precisar ralar. Alguém vai precisar ralar por você. Ok? E esse é o segundo rito de reuniões. As reuniões semanais de controle, as reuniões de follow-up, de acompanhamento, reunião setorial, o nome que você quiser dar. O nome é o que menos importa. O que mais importa é o conteúdo. É uma reunião que toda semana alguém, alguma liderança estratégica, vai estar com seus times de operação acompanhando quantas folhas de pagamento nós fechamos. Quantas folhas de pagamento estão pendentes de fechar? Nós temos quantos dias até terminar o prazo? Nós temos quantas pessoas? Quantas produções por dia, por pessoa? Quem está produzindo mais? Quem está produzindo menos? Tem alguém com alguma dificuldade? Tem algum cliente que não entregou informação, as rúbricas, proventos e descontos? O que a gente pode fazer para melhorar? Nós implantamos aquela automação? Tem que ter uma reunião para falar disso. Se você não tiver essa reunião, o teu departamento pessoal não vai evoluir. Se você não tiver essa reunião com o setor fiscal, você também não vai evoluir. Você já implantou o sistema de importação de notas? Você já importou o sistema de auditoria de notas de serviço tomado? Você já fez a rotina automática de processamento? Você tem que estar acompanhando. Se não tiver alguém acompanhando, cumprindo aquele buraco do nível tático, o teu negócio não evolui. Então, para mim, essa é a segunda reunião também obrigatória. A reunião semanal de controle setorial. Essas são as duas reuniões que eu recomendo que você implante agora no seu negócio contábil. Reunião mensal de sócios, reunião semanal setorial. Se você fizer isso, você vai ver em pouco tempo a sua empresa contábil sendo revolucionada. Porque você vai estar fazendo esse acompanhamento e fazendo com que as pessoas melhorem processos, que os processos funcionem mais, que a tecnologia seja implantada e a coisa aconteça. Para fechar esse nosso bloco, essa nossa aula de hoje, tem um outro tipo de reunião que ele é muito útil
Eu entendo que ela é mais importante quando você tem times maiores, quando você tem mais equipe, que é a daily, a reunião diária. Como assim, Pedro, uma reunião diária? Dentro da gestão existe um método chamado Scrum, que é um método ágil de gestão. E o Scrum, ele propõe o Daily Scrum, que é uma reunião diária de 15 minutos. Uma reunião de 15 minutos, em que nessa reunião você faz um alinhamento rápido de quais são os objetivos do dia, quais são as pendências que nós temos que resolver. Esse é um método bem legal, como eu disse, né, quando você tem uma equipe maior, então imagina só, você tem lá 10, 12 pessoas no setor fiscal, por exemplo. A tua liderança do setor fiscal já tem que ser uma liderança mesmo, tem que ser uma liderança que forma pessoas, que desenvolve processos e implanta tecnologia. Essa tua pessoa, essa tua liderança no setor fiscal não pode estar atendendo o cliente, não pode estar fazendo fechamento de imposto. Ela precisa treinar pessoas, otimizar processos e implantar tecnologia. É isso que ela faz. Então, um rito bacana de se ter nesse tipo de situação é o daily, é a reunião diária, em que todo dia esse líder reúne com os profissionais e pergunta, profissionais, o que nós temos para fazer hoje? Quais são as pendências? Tem algo que eu possa ajudar? Então, um rito de gestão poderoso quando você tem times um pouco maiores, para que você possa criar esse vínculo entre eles. E também, a depender do nível de maturidade que você tiver, você ter lá um painel com as pendências do dia. Olha, galera, por exemplo, hoje é dia 17, inclusive, dia 17, nós temos o prazo até o dia 18 para entregar o Simples Nacional, nós temos tanto o Simples Nacional e guias do DAS em aberto. Precisamos fazer isso. Essa é a nossa prioridade do dia. Então, esse rito de reunião diária, ele é muito usado em alguns negócios, né, tipo comércio. Não sei se você já viu aqueles vídeos. Tem empresa, inclusive, que tem todo um rito, né, de canção, de grito de guerra. Não sei se você já viu, algumas empresas têm isso. Né? Todo dia a galera vai lá e bate o bumbo e canta o grito de guerra. Isso é importante, gente. Isso ajuda a energizar as pessoas, ajuda a colocar todo mundo no mesmo flow, no mesmo caminho. Então, se você tem uma equipe que já começa a se subdividir mais, em ter mais setores, é uma recomendação de você ter a daily, que é uma reunião de alinhamento. Ou também uma possibilidade, se você tem uma equipe muito pequenininha, você fazer uma daily com o time todo. De repente, você tem lá 3, 4 pessoas com você, todo dia de manhã, você fazer a daily e fazer essa priorização. Tem gente, né, quem é mais ligado à religião, que faz uma oração, enfim, aí é muito particular de cada um de vocês. Mas o fato é, para fechar essa nossa aula de hoje, um gestor entrega resultados através de outras pessoas. O gestor é aquele que faz o time jogar, não é aquele que joga no lugar do time. E para você fazer o time jogar, é indispensável realizar reuniões. Reuniões são momentos importantes de você construir cultura, de você alinhar comportamentos, de você dar feedback para as pessoas, de você parabenizar os comportamentos positivos, de você mitigar os comportamentos negativos. E se você não fizer isso, meu amigo, ninguém vai fazer por você. A não ser que você já tenha um negócio mais maduro, que você tenha profissionais que possam assumir essa função. Ainda assim, alguém tem que fazer. Alguém vai ter que fazer essa reunião mensal com os sócios, vai ter que conduzir isso. Alguém vai ter que fazer essas reuniões semanais de acompanhamento. E para que o seu negócio contábil funcione, é bom que isso seja bem feito. Então, minha dica para a gente fechar essa nossa aula de hoje, dever de casa, raciocina aí contigo. Conversa com o teu sócio para você implantar essa reunião de sócios. Conversa com a tua gerência, se você não tiver sua gerência, conversa com você mesmo, implanta essa reunião semanal. E eu vou deixar para você de presente esse cronograma de trabalho aqui, esse cronograma pessoal. Eu não vou conseguir disponibilizar agora, porque essa aula vai subir depois, mas eu vou deixar ele disponível para você baixar e você criar o seu cronograma de trabalho. Combinado? Então é isso, nos vemos na próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.